Adega CBN, com Sérgio Musolino. Sérgio Musolino, muito bom dia. Bom dia, Fabrício. Sérgio, hoje a gente vai falar sobre como os espumantes são feitos, né? Qual que é, né? Sempre uma dúvida das pessoas, espumante, vinho tradicional. Como que é feito o espumante, Sérgio? Bom, Fabrício, basicamente são vários métodos, mas os mais utilizados são dois métodos. O primeiro é chamado de método tradicional. A segunda fermentação se dá dentro da garrafa. E como é que isso faz? Eu parto de um vinho pronto, por exemplo. Vamos citar um vinho branco pronto. Eu jogo dentro da garrafa algumas graminhas de levedura, jogo algumas graminhas de açúcar para excitar essa levedura. Essa garrafa é tampada com a tampinha semelhante à tampinha de cerveja, assim, de garrafa. E eu agito essa garrafa todo dia, vagarosamente, para excitar essa levedura vai buscar esse açúcar, vai consumir esse açúcar, vai consumir o açúcar residual dessa garrafa. E nessa fermentação que não é alcoólica, o resíduo dela é gás carbônico. Ela vai falecer, vai padecer por falta de alimento, também vai desprender mais gás carbônico. Terminado esse processo, que normalmente leva alguns meses e pode levar alguns anos, eu tiro eu faço todo esse processo com o bico da garrafa inclinado para baixo, para que esse pozinho de levedura, esse resíduo de fermentação fique próximo do gargalo. Eu tenho que tirar esse pozinho com essa tampinha, já vai estar pressurizado de dentro para fora por causa desse processo. Eu coloco a rolha e está meu espumante de método tradicional pronto. O outro método muito utilizado, principalmente no Brasil, é o método Charmat. Charmat é uma autoclave, um tanque de aproximadamente 30 mil litros, que todo o circuito dele até o engarrafamento é fechado, não tem escape de gás. Eu coloco lá, 30 mil litros de vinho, uma quantidade bem maior de açúcar e de levedura, tem um agitador interno, e em poucas semanas eu consigo, esse processo que a levedura consome esse açúcar e desprende gás carbônico, e tudo isso é fechado, eu consigo fazer meu espumante. Antes de alguns lugares como o Brasil, o Charmat era utilizado só para espumantes de baixa qualidade. Graças à indústria vinícola brasileira, hoje a gente consegue ter um bom espumante à base de Charmat. Os melhores espumantes nacionais, ou a maioria dos espumantes nacionais, são obtidos por esse método Charmat. Certo, e antes não, era só pelo método tradicional para conseguir um bom espumante, é isso? O tradicional, se ele utilizar no vinho base as uvas que são permitidas na região da Champagne, e se esse método de espumatização levar no mínimo um ano, que é o mínimo exigido na região da Champagne, ele pode também levar no rótulo a palavra champenoise. Então, se o vinho for obtido com Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, ou qualquer uma dessas três, uma das uvas, ou duas, ou três, e eu fizer a espumatização na garrafa e levar no mínimo um ano, eu posso chamar meu espumante, além de tradicional, de champenoise. Certo. E, Sérgio, a gente está falando de vinho, champanhe, qual que é a diferença de um espumante, por exemplo, para um champanhe? O champanhe é um espumante. É que os vinhos europeus, eles levam no rótulo a principal informação como uma apelação regional. Champanhe é uma região no norte da França, mais ou menos 150 quilômetros ao norte de Paris, aonde se produz tradicionalmente o melhor espumante, o mais famoso espumante do mundo. Na verdade, os vinhos espumantes da França, eles são chamados de crémant. Até uns 100 e poucos anos atrás, como hoje você encontra o crémant da Borgonha, crémant de Bordeaux, crémant de Jura, crémant de Alsácia, existia o crémant de Champagne. Como notoriamente ele é o melhor e o mais celebrado, eles conseguiram autorização para suprir do nome a palavra crémant. Mas Champagne é um vinho espumante. Hoje em dia, antigamente se produzia vinho tranquilo. Você só vai achar na região da Champagne vinhos espumantes. E é a mesma coisa um aparelho de barba. Às vezes é de uma outra marca e a gente ainda chama de Gillette. De Gillette. O que a gente mais vê hoje a gente vê champanhe de tudo. Esse é um champanhe tal, espuma de prata, enfim, cidra cerezé, champanhe, mas na verdade são espumantes que acabam levando champanhe, estão muito longe do champanhe lá da França. Né? O champanhe tem que sair da região da Champagne. Se não for produzido na região da Champagne, ele não pode levar no rótulo champanhe. Alguns países, inclusive o nosso, antes não respeitavam isso. Isso. Eu não posso fazer um vinho de Pinot Noir aqui em Rio Preto e colocar no rótulo Borgonha. Não é.
entendeu? Todos os vinhos europeus, eles levam um endereço no rótulo. Chianti é uma região, Champagne é uma região, Bordeaux é uma região, Borgonha é outra e assim por diante. Então, para ficar o ouvinte aí, também me ajudando a esclarecer, muitas vezes você não toma champanhe, né? Eu certamente nunca tomei um champanhe, não lembro de ter tomado. São espumantes que aí tem melhor ou pior qualidade e tal, mas não são champanhe. Antes, qualquer lugar, e até hoje as pessoas costumam, né? Como você falou do exemplo da Gillette, as pessoas pegam a lâmina de barbear, todo mundo fala de Gillette, tinha Mobilete, Xerox, né? Que é fotocópia, então acabam tomando a marca, né? A forma como é feita acaba se tornando uma... As pessoas se baseiam por aquilo, e na verdade não é champanhe, é um espumante. Champanhe é justamente dessa região da França, né? Que, por enquanto, tem o piso de qualidade num nível mais alto, quase inatingível. Poucos espumantes do mundo conseguem rivalizar, mas é por questões climáticas. É uma região muito fria, o solo é calcário, é puro giz, os vinhos são extremamente ácidos, quando o vinho base, então faz com que eu possa fazer um processo de espumatização em anos. Alguns champanhes ficam 4, 5, 6 anos em autólise, refermentando na garrafa, e no final desse processo eles ainda têm frescor. Então, por condições, eu não consigo reproduzir sempre o terroir em qualquer lugar. Eu preciso ter algumas equações climáticas. Tá certo. Então, Sérgio, obrigado aí pelo bate-papo. Forte abraço, meu caro. Obrigado você. Até quinta. Um abraço a todo mundo que está ouvindo. Até quinta.